Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz a todos, meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abreu. E estamos hoje aqui para trazermos mais uma reflexão da Palavra de Nosso Senhor nessa nossa série de breves reflexões no livro de Atos dos Apóstolos. Mas vamos iniciar orando, suplicando graça a Deus nesse instante. Oremos todos. Senhor, nosso Deus e Pai, que o Teu nome seja bendito, que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja engrandecido e honrado, meu Deus, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que aqui estamos nesse instante promovendo culto ao Senhor, meu Deus, cultuando de fato aquele que nos salvou e tem sustentado as nossas vidas. E que aqui nesses instantes, meu Deus, que estaremos, que de fato o Senhor possa ouvir a nossa oração, receber de nós a adoração devida ao Senhor e também nos falar profundamente ao coração através da Tua palavra. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Em forma de culto, nós temos lido aqui sempre alguns versos dos Salmos que também temos trabalhado em sequência. E hoje chegamos ao Salmo de número 19, mais um Salmo de Davi, uma das mais belas composições desta coleção de Salmos, que por conta até disto, ao invés de fazer aqui alguns comentários sobre os Salmos, eu optei por lê-lo todo nesse instante. Vamos ler comigo o Salmo de número 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Louvado seja esse Deus tão imenso, tão grandioso e ao mesmo tempo tão próximo de nossas vidas. Vamos cantar ao Senhor um cântico e aí em seguida estaremos orando uma vez mais, partindo aqui para a nossa reflexão. Cantemos ao Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Sair a tua justiça como uma luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia.
descansar no Senhor e nele espera. Deixa a ira, abandona o furor. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença. Te louvamos, ó Deus, e bendizemos a Ti. Expressamos, ó Deus, a nossa gratidão ao Senhor por todas as coisas, por todos os benefícios, Pai, que temos recebido da parte do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Obrigado, Deus, pela vida dos nossos irmãos que se encontram em casa. Neste momento, Deus, de dificuldade, Deus, de podermos nos reunirmos, de estarmos em comunhão, nós cremos que o Senhor tem o abençoado a cada um nas suas necessidades, Deus. Que o Senhor Deus entre com teu favor na vida de cada um, fortalecendo, abençoando, para que possamos, ó Deus, estarmos atentos, agora neste momento de meditação da tua palavra. Que o Senhor Deus venha falar profundamente às nossas vidas, aos nossos corações, e que venha nos fortalecer as nossas vidas, mediante, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a falar em nossas vidas, em nossos corações, ó Deus. Assim nós entregamos cada um nas tuas mãos e te pedimos, ó Deus, que tu venhas agir na nossa vida, Deus, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, e que possamos, ó Deus, estar neste momento, ó Deus, com os nossos corações atentos à tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos então aqui à nossa reflexão, e orando assim ao Senhor. E então chegamos ao capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e o nosso texto são os 9 primeiros versos. Então, Atos, capítulo 9, versos de 1 a 9, que passo a ler agora. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, a ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Então, prosseguindo aqui com a nossa série de breves reflexões no livro de Atos,
enfim chegamos ao esperado capítulo 9, que trata aí da conversão de Paulo. Aqui William Barclay chama de o relato da conversão mais famosa da história. Bom, nós ainda não chegamos na grande divisão do livro de Atos, em que Pedro é o seu personagem principal, até que Paulo venha a se tornar o expoente desse segundo momento do livro de Atos. Mas então o que nós temos aqui ainda é Paulo como aquele que impunha terror aos nossos primeiros irmãos, aos primeiros crentes da igreja primitiva. Como lemos aqui no verso 1, Paulo respirava ameaças e morte contra os crentes. O que significa essa expressão? Essa expressão, respirar ameaças e morte, define alguém que não descansava, enquanto não prendesse e levasse à morte aqueles a quem Paulo julgava serem pregadores ou propagadores de uma seita que buscava desvirtuar a verdadeira religião judaica, blasfemando contra as leis de Moisés. Esse era o entendimento de Paulo. Como bem Paulo definiu, inclusive, a si mesmo, lá na frente, em Filipenses capítulo 3, verso 6, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Este era Paulo, antes de sua conversão, obviamente. E isto é algo que nós não podemos perder de vista. Erram aqueles que enxergam Paulo simplesmente aqui como um tirano, maléfico, odioso e extremamente violento, mas sem nenhuma causa. Não é isto. Por outro lado, é óbvio que nós não estamos aqui querendo justificar as atrocidades cometidas por Paulo em nome da sua débil fé. Essa é a verdade. Até porque, como bom fariseu, e isso no melhor sentido do termo, fariseu, Paulo ele se inquietava contra aqueles que ele entendia desonrar ao Deus de Israel, demonstrando assim, obviamente, a sua ignorância com relação à revelação da verdade de Deus em Cristo Jesus. Mas, por enquanto, deixaremos essa questão para um outro momento, para nos atermos aqui ao texto de hoje, quando Paulo, ao seguir a estrada para Damasco, em buscar ali prender os crentes, um incidente lhe acontece. Isso está nos versos 3 e 4. Vamos reler? Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu ao seu redor brilhou, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Que luz intensa foi esta que brilhou ali ao redor de Paulo, que o fez cair no chão? Eu faço essa pergunta, irmãos, porque alguns segundos se passam entre esta luz que brilhou sobre Paulo, que o lançou ao chão, passam-se alguns segundos até que ele ouve a seguinte frase, de uma voz, digamos assim, de uma voz vindo do além: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, irmãos, Paulo aqui ele estava entregue por completo a uma situação, a uma sensação de total incerteza. O que é isso que está acontecendo com ele? Mas certamente esta primeira impressão que ele teve é de que ele estava, obviamente, diante de algo sobrenatural, muito por conta desta pergunta intrigante que lhe fora feita: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não lhe restou então outra coisa, a não ser questionar quem falava com ele. E é aqui que nós temos, neste questionamento de Paulo, algo muito significante. No verso 5, quando Paulo questiona assim: quem és tu, Senhor? Porque simplesmente Paulo não perguntou: quem é você? De quem é essa voz? Mas como nós bem observamos aqui, ele se refere a esta voz como Senhor. Por que ele faz isso, irmãos? A resposta mais plausível é a seguinte: Paulo percebeu, Paulo sentiu a glória de Deus, a glória da divindade sendo manifestada ali diante dele por meio daquela luz que brilhava, que veio do céu, bem como também ele percebeu e sentiu a autoridade e o poder da voz de quem falava com ele. Isso parece estar muito claro no texto.
Ora, meus irmãos, de certa forma também não foi assim conosco quando da nossa conversão, quando veio sobre nós uma convicção tal da divindade, da salvação que nos alcançou por meio de Cristo, em que nos é impossível descrever para alguém a sensação que sentimos, a convicção do que foi gerado em nós, quanto a esta fé que foi brotada no nosso coração, quando nós fomos gloriosamente tocados pelo Senhor na nossa conversão. Como explicar essas coisas? É difícil de explicar, mas nós sabemos muito bem aquilo que Deus agiu e moveu no nosso mais interior, no nosso mais íntimo. Portanto, Paulo percebeu que ele estava aqui diante de um Senhor a quem ele deveria se submeter. Por isso é que ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a resposta direta que esta voz falou a Paulo, está lá no verso 5 também, é a seguinte: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo sabia quem era este Jesus, sim. Paulo sabia quem era o Jesus a quem os crentes que ele perseguia pregavam. Paulo sabia muito bem que eles pregavam por lá, por aí afora, que ele tinha ressuscitado ao terceiro dia, e que aparecera a muitos de seus discípulos, e que muitos milagres que estavam acontecendo pelas mãos dos apóstolos, eles afirmavam ser pelo poder do nome de Jesus. Paulo sabia disto. Paulo sabia também que eles pregavam que Jesus tinha subido aos céus, de onde veio esta voz, e que este jovem Paulo, inclusive, estava lá no apedrejamento de Estevão. Lembra-se disso? Consentindo com a sua morte e ouvindo-o dizer a seguinte frase: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra do Pai. Paulo sabia quem era Jesus. Mas imediatamente após se identificar, eu sou Jesus a quem tu persegues, esta voz, a voz de Jesus, prossegue lhe dando uma ordem no verso 6. Isso também é muito significante. Então Jesus completa dizendo, após se identificar: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E é aqui, justamente na obediência de Paulo a esta ordem, que percebemos o quanto ele reconheceu o senhorio e a autoridade da voz de quem falava com ele. De fato, para Paulo, agora, aquele Jesus a quem ele perseguia era Senhor, a quem ele deveria obedecer e honrar. Esse encontro deixou sequelas profundas em Paulo, no seu interior, obviamente, que é a partir deste momento em que há uma conversão de fato em sua vida, como também houve sequelas no seu físico. Paulo perdeu a visão com aquela intensa luz que brilhou diante dele. E aí, nesses 3 dias em que ele ficou cego, segundo o verso 9, ele nada bebeu e nem comeu. E aí este jejum, talvez até mesmo forçado por conta dessa sua crise diante daquilo que lhe acontecia, motivado aqui pela perplexidade que agora dominava a sua alma, de certa forma, este jejum lhe preparou para um segundo grande momento desse seu encontro com Jesus, quando ele receberia então a visita de Ananias, compreenderia por completo, digamos assim, o Evangelho a partir de uma cosmovisão cristã, obviamente, pelo fato dele receber ali os ensinos de Ananias e de outros discípulos que ali estavam em Damasco, e assim então ele seria batizado e introduzido de uma vez no corpo da igreja, que é o que nós veremos em nossa próxima reflexão. Por aqui nós ficamos o quê? Com o que hoje? Com que ensino? Com o ensino de que quando o Senhor vem ao nosso encontro, nós não ficamos nunca com dúvidas, porque nós somos objetos da voz de poder e autoridade que emana de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ficamos também hoje com o ensino em que como a salvação em Cristo Jesus promove grande transformação na vida do homem. Veja que Paulo chegou respirando ameaças e morte e sai dali em obediência e completa submissão.
Ele desejava derrubar os crentes, mas agora quem está lançado ao chão é o próprio Paulo, com o rosto em terra. Ele desejava também levar prisioneiros para Jerusalém sob a autoridade do sumo sacerdote. Porém, agora ele é ordenado a ir para Damasco, seguindo as ordens de Jesus, a quem ele perseguia. Quantos Paulos perseguidores do Evangelho existem no nosso meio hoje, na nossa sociedade hoje, e nós jamais imaginamos que eles possam ser convertidos ao Evangelho. Porém, irmãos, vemos aqui que o Senhor pode sim transformar a vida dessas pessoas e trazê-los até nós e torná-los nossos irmãos, grandes cooperadores desta grande obra, assim como ele fizera também com Paulo. Por fim, também aprendemos que Jesus, o nosso Senhor, é aquele que assume a nossa defesa mediante a quaisquer adversidades que venham sobre nós. A igreja era perseguida e Jesus se apresenta a Paulo dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Quem persegue o crente, persegue a igreja. Quem persegue a igreja, na verdade, está perseguindo o próprio Senhor da igreja, que tomará assim as devidas providências, cuidando desta igreja, guardando esta igreja, até o dia em que Ele mesmo nos levará consigo por toda a eternidade. Deus vos abençoe, queridos. Se assim o Senhor nos permitir, em nossa próxima reflexão, estaremos aí ainda tratando deste segundo momento e importante momento da conversão de Paulo, que se tornará o maior dos apóstolos, podemos assim dizer. Deus abençoe a todos. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.